Oi gente, aqui é a Marina, escritora de livros de ficção. Sejam muito bem-vindos à primeira aula da semana do Destravado Escritor. Aqui eu vou te mostrar o caminho para você escrever e publicar o seu livro sem uma editora. Para quem é esse evento? É para você que é escritor ou aspirante a escritor e quer ter seu livro escrito e publicado, mesmo que nunca tenha escrito nada antes e está começando do zero. Também é para você que já escreveu partes do seu livro, mas não conseguiu ainda terminar, está travado na escrita ou sente que não está escrevendo tão bem e quer aprimorar a sua escrita. Também é para você que está aí com as suas ideias na cabeça, mas não consegue colocar tudo isso no papel e transformar isso num livro. É para você que tem o sonho de ter o seu próprio livro escrito e publicado, ter uma renda extra fazendo algo que você gosta, tendo mais autoridade na sua área de atuação por ter um livro escrito e publicado. E também para você que não sabe como publicar o seu livro ou já tentou publicar como editor e se frustrou com a experiência porque é caro, burocrático, não tem liberdade e agora você quer se tornar um escritor independente e vender mais o seu livro. Nessa primeira aula eu vou te mostrar qual é a grande descoberta que eu fiz por trás dos livros de sucesso, para você conseguir escrever livros muito mais emocionantes, impactantes, livres de bloqueios criativos e ainda publicá-los sem uma editora. Eu sei que você pode estar achando tudo isso bom demais para ser verdade, mas eu vou te mostrar como em 8 anos eu escrevi 19 livros e publiquei 11 sem editora. Eu trouxe aqui para te mostrar, olha só, esses aqui são alguns dos livros que eu já escrevi e publiquei. E também tem essas fotos minhas aqui nos lançamentos dos meus livros, onde eu estava publicando os meus livros em livrarias físicas de forma independente, ou seja, sem precisar de uma editora. Além disso, eu trouxe para você aqui algumas pessoas que eu já mentorei e que também conseguiram escrever e publicar seus livros sem uma editora com o meu treinamento Escritores Independentes. Antigamente eu ficava muito tempo sem escrever. Tipo, eu não me sentia inspirada e aí passava, sei lá, 2 semanas e eu não escrevia. Já tava quase desistindo. Eu consegui terminar de escrever o livro em 2 semanas. Consegui imprimir, tá aqui. Eu diagramei o livro. Eu fiz a capa, eu fiz o registro. Assim, ela ensina a fazer tudo, eu fiz tudo sozinha. Eu tinha a ideia, mas eu não sabia como desenvolver. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que vai dar certo? E aí eu consegui finalizar. Eu nunca pensei que eu pudesse escrever tantas páginas assim num dia. E acelerou bastante o processo do livro. Inclusive, tá aqui, ó, a primeira obra. E eu ficava assim meses sem escrever. Eu achava que eu só tinha que escrever quando eu tinha inspiração. Eu consegui terminar esse livro. E eu nem acredito que eu terminei. Ajuda a gente a criar capa, criar book trailer, essas coisas assim, ajuda pra caramba. E realmente você fica independente. Agora, imagina você com seu livro em mãos, escrito e publicado, folheando seu próprio livro, podendo expressar suas ideias e sentimentos através da escrita, deixando o seu legado no mundo, inspirando as pessoas, despertando emoções nos seus leitores através do seu livro. Imagina finalmente realizar o seu sonho de escrever e publicar um livro, conseguir colocar suas ideias no papel com muita facilidade, sem ter nenhum bloqueio criativo e desenvolvendo uma história incrível do início ao fim. Imagina ter muito mais liberdade e facilidade para publicar o seu livro com muito menos investimento, sem precisar dividir lucros e direitos autorais da sua obra com editoras e saber como vender muito mais o seu livro depois de publicado. E isso não é mágica. Existe um método, um passo a passo para conseguir chegar nesse resultado. Mas antes eu vou te contar como foi que eu cheguei nesse método. Então vocês viram aí os livros que eu já escrevi e publiquei sem uma editora, viram também eu nos lançamentos dos meus livros e também pessoas comuns que conseguiram escrever e publicar seus livros sem uma editora também. E agora você está entendendo que isso é possível. E eu sei que pode entrar uma dúvida na sua cabeça. O que eu fiz e que essas pessoas também fizeram para conseguir fazer isso? Eu vou te falar como foi que eu descobri isso. Desde pequena eu já gostava muito de super-heróis, assistia vários desenhos e filmes de super-heróis e isso começou a me inspirar muito. Eu imaginava várias histórias na minha cabeça até que eu comecei a criar os meus próprios heróis. Só que de repente eu senti um chamado, uma coisa muito forte dentro de mim me dizendo que eu precisava escrever aquelas histórias. Eu senti que eu não podia guardar aquelas histórias incríveis só pra mim, na minha cabeça. Eu queria compartilhar com outras pessoas a minha imaginação. Foi aí que eu decidi que ia escrever um livro. Eu simplesmente comecei
comecei. Abri o computador, comecei a passar todas as ideias que eu tinha, já imaginando como seria ter o meu próprio livro escrito, minhas próprias ideias registradas ali para todo mundo poder ver. Mas aí logo de cara começou uma tempestade de interrogações na minha cabeça. Como é que eu vou escrever esse livro? Por onde eu vou começar essa história? Será que eu vou conseguir? Isso começou a gerar uma insegurança dentro de mim. Eu comecei a travar na escrita, ter diversos bloqueios criativos. Eu passava dias, às vezes semanas, sem conseguir escrever um parágrafo. Várias vezes isso me fez achar que eu não conseguia mais ter boas ideias para escrever, e foi aí que eu senti vontade de desistir de um dos meus livros pela primeira vez. Porque muitas vezes eu imaginava uma história incrível na minha cabeça, mas eu não conseguia colocar isso no papel. E foi com essa dificuldade toda que eu pensei, poxa, por que isso está acontecendo? Não deveria ser assim, escrever um livro não deveria ser tão difícil assim. Foi aí que eu tive uma ideia. Comecei a estudar os grandes escritores em quem eu me inspirava muito, fiz muitas pesquisas, estudei demais, bati cabeça até que eu entendi que existia uma estrutura utilizada entre os escritores que fazem sucesso. Eu identifiquei padrões entre eles, e isso não só me ajudou a criar o meu método, como a partir disso eu desenvolvi ao longo desses anos 3 segredos que são capazes de fazer com que qualquer pessoa possa ter um bom livro escrito. Não é dom, não é talento, é método. Um método que me ajudou a me livrar desses medos, superar as minhas limitações e principalmente me destravou para realizar meu sonho de escrever meus livros, trazendo histórias cada vez mais envolventes para o leitor, bem detalhadas e bem desenvolvidas. Foi então que eu resolvi publicar o meu segundo livro escrito. Foi quando eu me deparei com um grande desafio. Eu comecei a correr atrás de várias editoras para tentar publicar meu livro e muitas recusavam. E eu me sentia muito desprezada quando isso acontecia, como se eu não fosse boa o suficiente. Eu lembro quando a editora Moderna enviou meu livro de volta pelo correio com uma carta dizendo que não podiam publicar meu livro naquele momento. Quando alguma editora aceitava o meu livro, eu me deparava com outro empecilho ainda maior. Era necessário investir um valor muito alto que eu não tinha para investir naquele momento. E eu receberia só de 5 a 10% do lucro das vendas. Por causa disso, eu acabei resolvendo publicar sozinha. E não foi fácil naquela época, porque não tinham informações claras na internet de como publicar um livro sem editora, quais eram as etapas da publicação, e eu fui descobrindo na prática o que era necessário e como fazer. Mas por não existir ninguém ensinando como fazer toda a publicação independente, o meu primeiro livro saiu todo errado, com erros gramaticais, sem ISBN, com uma diagramação extremamente amadora e mal feita. Esse aqui é a primeira versão desse livro, que estava cheia de erros, sem ISBN, não tinha o código, diagramação extremamente mal feita. Se vocês conseguirem olhar, olha só, o negócio ia até no limite da margem, quase que não dá para ler. Vai até o limite da página aqui, o negócio bem amador, tipo, não tinha ficha catalográfica também. O livro não tinha orelha. Paguei muito caro para o capista fazer uma adaptação dessa capa que eu tinha feito. Aí eu fui lá, tentei fazer uma capa sozinha, enviei para a gráfica imprimir achando que eu estava arrasando. O problema é que eu não sabia fazer capa, assim como eu não sabia fazer nenhuma das outras coisas. Daí eu fui lá, fiz uma capa super amadora, mandei para a gráfica um PDF com a capa da frente, só que essa parte da frente e a outra com a parte de trás, e eu não sabia fazer capa de livro físico. Acabei tendo que pagar muito caro para um capista refazer a capa em formato físico, porque na época eu lembro que eu vi uns vídeos no YouTube de como fazer capa de livro, e até hoje você vai achar um monte de vídeo ensinando como fazer capa de e-book, mas eu só fui descobrir como fazer capa de livro físico, com lombada, com orelhas e tudo mais, de forma profissional, depois de pagar caro para vários capistas, e não foi no YouTube que eu descobri como fazer isso. Na época eu só tinha 13 anos, precisei pedir emprestado um dinheiro com a minha mãe para fazer a minha primeira tiragem, e com as vendas dos meus primeiros 30 livros eu já paguei todo o investimento a ela e ainda tive lucro para investir na próxima tiragem. Mas isso só foi possível porque eu me tornei uma autora independente e fiquei com 100% do lucro das minhas vendas. Depois disso, eu já publiquei mais 10 livros sem editora, e hoje eu já tenho 11 livros publicados e 19 escritos.
Tudo isso por causa desse método que eu desenvolvi, que acelerou muito o meu processo de escrita e publicação dos meus livros. Desde então, eu percebi que poderia compartilhar esse meu conhecimento com o mundo, ajudando outros escritores para que eles não precisassem passar por todas essas dificuldades que eu passei. Por isso eu tô aqui hoje, para te ajudar a escrever e publicar o seu livro sem uma editora, porque eu sei que algumas pessoas também querem escrever e publicar seus livros. Mas assim como eu passei por muitas dificuldades nesse processo, essas pessoas também passam, e eu tô aqui hoje para te ajudar com isso. O que impede muita gente de escrever e publicar sem editora é a falta de conhecimento de como fazer isso, como você viu na minha história. Para que isso seja possível, primeiro você precisa descobrir o grande segredo da escrita, porque eu já tinha publicado 2 livros quando eu descobri esses segredos. E depois de aplicar essas técnicas, minhas vendas aumentaram muito, as avaliações dos leitores passaram a ser muito melhores e todos começaram a falar que começam a ler e não conseguem parar de ler. E isso é muito poderoso. Você vai ver até o final desse evento como você também pode aplicar isso no seu livro, mesmo que você já tenha algum livro publicado. Na aula de hoje eu vou te mostrar o padrão que eu descobri na escrita de grandes autores e descobri 3 segredos que compõem a escrita de um livro de sucesso, que os leitores não conseguem parar de ler e que vendem muito. Então vamos lá, o primeiro segredo de todo escritor de sucesso, para você que já escreve ou que é aspirante ao escritor, é a investigação estratégica. O que é isso e por que isso é tão importante? A investigação é uma das etapas fundamentais que eu utilizei para escrever meus livros, porque com ela você consegue escrever uma história original, evitando plágios e criando histórias melhores do que as que já existem. Essa investigação também é importante para que você consiga escrever histórias bem detalhadas, com riqueza de informações e de conhecimento, histórias muito mais envolventes e impactantes. Essa técnica vai inclusive te ajudar a criar um banco de ideias para utilizar sempre que precisar e vai te manter inspirado durante todo o processo de escrita. Além disso, também é necessário investigar informações estratégicas sobre seu público-alvo. Dessa forma, conhecendo bem o público para quem você está escrevendo, você consegue escrever histórias muito mais envolventes, que geram identificação com o leitor e também vai saber vender seu livro após a publicação já para as pessoas certas, sem muita dificuldade. Todo escritor quer que seus leitores leiam um livro até o final, depois digam que não conseguiam parar de ler. Igual uma caixa de bis. Você consegue abrir uma caixa de bis e comer só um bis? Eu já vi gente que comeu a caixa inteira sozinho de uma só vez, e é exatamente essa sensação que você tem que gerar no seu leitor. Você tem que fazer esse leitor pegar o seu livro, ler o primeiro capítulo e querer ler mais um, e mais um, e mais um, até que sem perceber ele já vai ter lido o livro inteiro de uma só vez. Uma das grandes técnicas para conseguir isso é você realizar essa investigação estratégica sobre o seu público-alvo e usar isso a seu favor da forma certa dentro da sua história. Na aula 3 eu vou te mostrar como você também vai poder aplicar essa técnica e conhecer mais do seu público-alvo de uma forma simples em um passo a passo. Agora, o segundo segredo, e com certeza um dos mais importantes para você destravar na escrita e na publicação do seu livro sem editora, é a estruturação acelerada. Escrever um livro sem essa estruturação é igual você tentar fazer um bolo pela primeira vez sem ter a receita. Pensa num bolo de chocolate. Existem várias receitas, várias formas de fazer um bolo de chocolate com diferentes ingredientes, diferentes modos de preparo, tempos de assar. No YouTube vocês vão lá encontrar um monte de pessoas ensinando a fazer o mesmo bolo de chocolate com brigadeiro de formas diferentes. Mas tem receitas que são super complicadas de fazer, com ingredientes que você não sabe nem onde achar, que vai levar um tempão para você conseguir preparar e pode ser que você nem consiga fazer e fique ruim se não for um confeiteiro profissional. E pode ter umas receitas lá que são super simples, fácil, rápidas de preparar e qualquer pessoa consegue fazer e talvez fique até mais gostoso. E é a mesma coisa com seu livro. Você vai achar um monte de informações por aí na internet soltas de apenas partes do processo, de diferentes tipos de planejamento que você vai lá, tenta aplicar e fica ainda mais frustrado porque não resolve o seu problema completamente e não te ensina a fazer todo o processo de forma fácil e descomplicada. Pegar umas diquinhas de escrita por aí é como se você estivesse pegando um monte de ingredientes de um monte de receitas diferentes sem saber nenhum modo de preparo. E eu
desenvolvi essa metodologia da estruturação acelerada, que é a receita mais fácil e rápida de você aplicar para você escrever um livro muito mais interessante, envolvente, com muita facilidade e muito mais rápido. E essa metodologia já foi testada e comprovada não só por mim, mas por centenas dos meus alunos que estavam há anos tentando terminar um livro e conseguiram em menos de um mês terminar de escrever o livro seguindo essa técnica exclusiva. Alguns anos eu fiquei sem escrever, abandonava o livro. Nunca mais eu tive bloqueio criativo. Ficou muito mais fácil. Muito mais. Levou umas 3 semanas no total para terminar. Minha maior dificuldade era planejamento. Eu não tinha muito bem um planejamento, eu ia mais assim no flow, né? E não estava dando certo, porque eu sempre esquecia as coisas que eu tinha escrito antes, mudava tudo, aí ficava nesse loop infinito de ficar mudando e mudando toda vez que ia escrever. Eu já consegui terminar 2 livros depois de Oregon. A maior dificuldade era planejamento. Eu não planejava, eu apenas tinha a ideia, aí eu anotava as ideias que eu queria colocar, mas na hora, muitas das vezes, eu tinha os bloqueios criativos. Aí eu ficava, semanas, uma vez eu fiquei até 2 meses sem escrever, porque eu não ficava com bloqueio, não tinha ideias novas. Não, com as técnicas de escrita, com certeza ficou mais fácil. Eu nunca mais tive bloqueio, todo dia eu pego pra escrever. No começo do ano eu falava assim pra mim que eu ia publicar um livro, eu nunca ia acreditar. Aqui ele. Sem construir essa base, seguindo essa estruturação acelerada, você vai atrasar o seu processo de escrita, levando meses ou até anos para terminar de escrever um livro. Talvez nunca terminar, você não vai conseguir desenvolver a sua história no desenrolar do enredo, tem uma grande probabilidade de desenvolver muitos bloqueios criativos, porque você nem sabe o que é que você está fazendo ali direito e ainda corre o risco de abandonar seu livro no meio do caminho. Por isso, esse segredo é uma das etapas mais importantes, porque sem ele é quase impossível você conseguir escrever um bom livro. Eu vou te contar minha experiência com isso. Esse meu livro aqui, As 7 Memórias, foi o 3º livro que eu escrevi. Eu tinha acabado de terminar o livro Os 4 Elementos e gostei tanto de escrever que eu não queria parar mais de escrever. Eu queria construir uma carreira como escritora, porque eu descobri que eu amava fazer isso. Só que tinha um problema. Eu não tinha a mínima ideia sobre o que eu iria escrever no próximo livro. Eu estava zerada, sem ideia nenhuma, sem criatividade, travada, mas eu queria escrever mais um livro. E o que eu fiz? Para destravar na escrita desse livro, eu só usei das técnicas da estruturação acelerada e a partir daí surgiu um novo livro do zero, quando nem ideia prévia do que eu ia escrever eu tinha. E quando eu vi que isso funcionava mesmo, eu comecei a aprimorar ainda mais essa técnica e usar em todos os meus próximos livros. Desde então, eu nunca mais fiquei travada para começar a escrever uma nova história. Vários alunos do meu treinamento também conseguiram desenvolver livros inteiros do zero, só aplicando essa técnica. Até o final desse evento, você também vai ter a oportunidade de acessar toda a metodologia completa da estruturação acelerada e saber como aplicar tudo isso na prática. Agora, o 3º segredo para você destravar na escrita e publicação do seu livro sem editora é a alma do livro. O que seria essa alma do livro? É o conteúdo do seu livro, a escrita em si. É saber como desenvolver toda a história, como colocar as suas ideias no papel. Um grande erro de muitos escritores é acabar escrevendo uma história curta, direta, sem emoção, sem explicação e depois não consegue entender porque a história não parece boa ou está com poucas páginas. Ou então cai numa outra armadilha, que é começar a escrever em excesso, enxertando um monte de informação desnecessária, enchendo linguiça, sendo redundante, escrevendo um livro chato e cheio de enrolação. O leitor sabe quando você está enrolando ele para deixar o livro maior. E isso também é importante para quem já escreve ou já tem livros escritos e publicados também, porque eu já tinha publicado 2 livros antes de descobrir isso e achava que meus livros estavam incríveis e eu percebi que na verdade eles estavam extremamente amadores. Por isso eu recebia tantas críticas negativas sobre os livros naquela época e estava vendendo pouco. E saber como dar vida ao seu livro da forma certa é o que vai fazer toda a diferença para você ter muito mais facilidade para escrever um livro muito mais interessante e emocionante de ser lido. E isso serve para qualquer gênero que você escreva, seja romance, fantasia, ficção científica, autoajuda, negócios ou o que for. Isso que eu descobri e vou te contar aqui agora é muito poderoso
poderoso e serve para qualquer tipo de livro. E presta muita atenção no que eu vou te contar, que você não vai encontrar isso aqui em nenhum outro lugar, nenhuma outra pessoa falando sobre isso. A primeira coisa que você precisa saber é que existem vários estilos de escrita que te guiam na hora de você aplicar todas as técnicas de escrita no seu livro. Eles são: o estilo narrativo é a famosa estrutura narrativa que todo livro de ficção usa. Quem escreve histórias, querendo ou não, está usando esse estilo narrativo para escrever o seu livro, principalmente lá os escritores de ficção. O estilo descritivo é a técnica do detalhamento, importantíssimo para ser aplicado corretamente para descrever bem as cenas, os personagens, os locais. É um estilo geralmente muito usado junto com o estilo narrativo. O estilo criativo é conhecido por ser um estilo que valoriza encontrar novas maneiras de contar histórias para surpreender e encantar os leitores, contando a sua história do seu jeito, com a sua essência e personalidade nela. Também muito usado e muito conhecido pela galera da ficção que escreve histórias também. O estilo persuasivo é muito usado para convencer o leitor de um ponto de vista, de uma ideia, muito utilizado em textos de marketing, copywriting, em textos de vendas principalmente. E o estilo expositivo tem por objetivo explicar sobre um assunto ou simplesmente ensinar algo ao leitor, como é o caso dos livros de não ficção, como autoajuda, negócios, espiritualidade, finanças, relacionamentos e outros. Esses livros não contam histórias, mas explicam sobre algo mais técnico. Só que o que eu descobri, depois de muita experiência e pesquisa, é que para você escrever um livro de sucesso, que vende, que é impactante, que torna qualquer livro interessante, emocionante de ser lido, não basta usar somente apenas alguns desses estilos. Eles por si só não possuem tudo o que você precisa para deixar seu livro verdadeiramente atraente. E é por isso que eu desenvolvi um sexto estilo de escrita novo, exclusivo, que você não vai encontrar nem que ninguém te ensine como aplicar essa estratégia poderosa no seu livro, que é o estilo turbinado. Eu descobri que um livro que é realmente interessante e envolvente, que o seu leitor não consegue parar de ler, um livro irresistível de ser lido, precisa seguir esse estilo turbinado, que não utiliza apenas um desses estilos, mas sim todos os 5 estilos e mais as técnicas que eu mesma desenvolvi e criei ao longo desses meus 8 anos de experiência e pesquisa. Você pode perceber que você vai encontrar muitas pessoas por aí ensinando, por exemplo, só sobre escrita criativa, escrevendo um livro com base em um único estilo. Outras pessoas que ensinam muito escrita persuasiva, como os copywriters, sempre ensinando só um desses estilos, o que não é suficiente. Não basta saber muito bem sobre escrita criativa ou narrativa sem conhecer as outras técnicas que tornam o seu livro irresistível e envolvente, como a de escrita persuasiva, por exemplo. E eu precisei adaptar muitas dessas técnicas, porque não havia nada assim até então. Não adianta você querer também escrever, por exemplo, um livro de não ficção sem aplicar no seu livro técnicas do estilo narrativo e muitos outros, porque além desses estilos, eu senti que ainda faltava alguma coisa, e aí eu fui utilizando das minhas experiências e testes para criar esse estilo turbinado, que já foi testado não só por mim, mas por centenas dos meus alunos, e todos que aplicam esse estilo nunca mais tiveram bloqueios criativos, conseguiram escrever um livro com muito mais facilidade, rapidez, um livro muito mais envolvente, interessante do início ao fim. Não importa o gênero que você escreva, é isso que faz o seu livro ser único, original, não ficar chato de ler, não ser só mais um sobre esse mesmo assunto. Isso é o que vai fazer a sua escrita, o seu livro se destacar no mercado literário e aos olhos dos leitores. O estilo turbinado é o que vai potencializar a sua escrita, tornando seu livro muito mais interessante e envolvente. Você vai ter mais facilidade para colocar suas ideias no papel e ainda desenvolver todo o seu livro de forma mais simples do que você pode imaginar. Como esse sexto estilo de escrita é uma estratégia nova e única, composto de muitas técnicas de escrita importantíssimas, eu nem conseguiria te passar todas elas aqui em uma aula, correndo o risco de ser superficial e não te passar tudo o que você realmente precisa saber para conseguir escrever
escrever um livro interessante e publicar sem uma editora. E você vai saber como você pode aplicar esse estilo turbinado no seu livro em um passo a passo até o final desse evento. É muito importante que você tenha as 3 etapas desse método, porque elas são a base que vai sustentar todo o seu livro. Se você não tiver algum deles, é como um banco de 3 pernas. Se você tira uma, ele cai. Seu livro vai ficar falho, com furos, se você não tiver essas 3 bases, que são esses 3 segredos que eu mostrei para vocês. As técnicas te ajudam a você conseguir literalmente se destravar, o destravar do escritor. A estruturação acelerada é muito top. Escrita turbinada. E aí tem também a mandala do escritor, gente, é top. Então, tipo, eu consigo visualizar ali aquele mundo, eu consegui trabalhar dentro daquele mundo. Eu consegui escrever 130 páginas em 15 dias, gente, eu consegui. Porque assim, eu só tinha uma ideia. Eu falava assim, eu quero escrever sobre isso, isso e isso. Tá, e agora? Eu não sabia como começar, como fazer iniciar o primeiro capítulo. Eu não sabia como fazer isso. As técnicas ajudam bastante a ter uma escrita mais fluida, eu acho, sabe? Te ajuda a realmente não ter aqueles bloqueios que às vezes, sei lá, a pessoa fica parada olhando para a folha em branco sem saber o que fazer e tal. Eu não tive isso. Eu tive isso antes de começar tudo, porque acho que bateu insegurança, eu não sabia o que fazer. Mas depois de ter aprendido tudo isso, eu não tive nenhum momento que eu peguei e fiquei olhando assim, nossa, e agora? Empaquei, não sei o que fazer daqui para frente. Então, acho que essas técnicas te ajudam muito a desenvolver realmente a sua escrita a ponto de você não ter bloqueios, assim, sabe? Durante 2 semanas, né, eu escrevi mais de 70 páginas, assim, que eu fiquei bem feliz com o resultado, assim, né? Consegui passar da metade do meu livro, assim. Mas não é mentira, porque eu consegui fazer em 2 semanas o livro, literalmente. E que não é conversinha, não, tanto que tá aqui, né? Eu levei 2 semanas para fazer isso daqui. Eu gosto muito quando eu leio os feedbacks falando da técnica, sabe? Falando que, porque a leitura é muito gostosa, é fluida, sabe? Não é cansativo. O meu favorito é quando eu recebo uma pessoa falando que não conseguia parar de ler. Incrível isso, né? Usando as técnicas do meu método em seu primeiro livro escrito e publicado, a Vitória conseguiu escrever um livro de sucesso que já vendeu muito, cheio de feedbacks dos leitores dizendo que a história era tão envolvente que não conseguiam nem parar de ler. Mas cuidado, porque para conseguir escrever e publicar um bom livro sem editora, você precisa aprender todas as técnicas de escrita completas e muito mais. E até o final desse evento você vai ver como é possível ter acesso a todas elas, porque o que você viu aqui hoje é só a base da metodologia de escrita que mais destravou escritores no Brasil e no mundo nos últimos anos. Ainda tem muito mais por trás desses segredos que eu nem conseguiria te passar tudo em apenas uma aula. Você precisa entender que esse processo é um conjunto de técnicas. Hoje eu estou trazendo aqui para vocês o primeiro passo para você já começar a corrigir a rota, o primeiro passo do seu destravar, mas só isso aqui não vai manter o seu resultado. Eu não quero ver você no próximo evento falando que não funcionou. Não funcionou porque eu não estou falando que é só isso. Não vai sair escrevendo o seu livro tentando aplicar o que eu ensinei aqui sem assistir a todas as aulas, porque não vai funcionar. Essa é só a pontinha do iceberg, é só a primeira aula. Você precisa de mais. E até o final dessa semana você vai saber como pode ter um passo a passo, um mapa completo para escrever e publicar o seu livro sem ter uma editora. Agora você está entendendo que existem técnicas e ferramentas estratégicas que vão tornar a sua história muito mais incrível, sem precisar de dom nenhum para isso. Você viu aqui os segredos fundamentais para escrever um bom livro de sucesso e na terceira aula eu vou te mostrar como você pode ter acesso a todas essas técnicas de escrita que eu te mostrei aqui nessa aula e como executar tudo isso na prática. Mas agora me diz uma coisa, de que adianta você escrever um livro incrível e não conseguir publicar? Não saber como vender esse livro depois? Do que adianta você colocar sua ideia no papel se ninguém vai ler depois? Você viu na minha história que eu tive dificuldades no início procurando editoras para publicar meu livro, depois tentando descobrir como publicar sozinha, porque eu não tinha condição de contratar um revisor, um diagramador, um capista e vários outros profissionais. Só que você não precisa ter todo esse trabalho, porque na próxima aula eu vou te mostrar os segredos para publicar o seu livro sem uma editora. Eu vou te mostrar como ter liberdade, autonomia e independência
independência, parando de ser refém das editoras e de vários profissionais. Se eu fosse você, eu não perderia a próxima aula por nada. Então já coloca um despertador, anota na sua agenda para te lembrar que quarta-feira, às 8 horas da manhã, horário de Brasília, eu vou liberar o link para você poder assistir a segunda aula do evento, que vai ser o próximo passo do seu destravar. Agora eu quero te pedir só mais uma coisa. É muito importante para mim saber a sua opinião sobre esse conteúdo, se você gostou, se ficou com alguma dúvida. Então já escreve para mim o seu comentário aqui embaixo dessa aula, que eu vou olhar e responder pessoalmente o máximo de comentários possível. E não falta na quarta-feira, onde eu vou te mostrar os segredos para publicar o seu livro sem ter uma editora. Você não pode perder por nada, senão corre o risco de terminar o seu livro e ver todo o seu esforço em vão, porque ninguém vai ler. E eu não desejo isso para você. Então assista a próxima aula, que vai ter a sua estreia na quarta-feira, às 8 horas da manhã. A gente se vê lá! Esse treinamento eu consegui em 3 semanas terminar. Foi muito bom. Até hoje eu tô acordando muito feliz por entrar nesse treinamento. E a gente fez um treinamento, foi na TV, foi na rádio e no jornal. Depois, no dia do lançamento, a gente foi na livraria. Sim, tô vendendo. Onde eu vou, tô vendendo. Inclusive, onde eu viajava, tipo, inclusive eu viajei na praia, também vendi também na praia. Porque as pessoas que têm dificuldade, eu sei que as pessoas têm dificuldade, mas você consegue fazer o que você quiser, porque se você não desistir, consegue.